Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Gênesis capítulo 17. Estamos estudando sobre a circuncisão, a aliança que Deus fez com Abraão no versículo 10, onde ele diz: que guardareis? Deus disse: Abraão, eu fiz uma aliança incondicional com você. Eu vou dar a você e seus descendentes a terra de Israel. Esta é a sua terra e ninguém vai tirar de você. Se perder, é uma perda temporária. Mas quando Cristo voltar à terra para reinar, ele vai assegurar que a terra de Canaã seja sua, como lemos em Gênesis 17, 8. Bom, esse é o início do nosso estudo de hoje. Antes de começarmos, vamos buscar a Deus em oração. Senhor, muito obrigado por esse dia. Te agradecemos por esta oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Que o livro de Gênesis possa falar profundamente aos nossos corações. Obrigado por esse privilégio de ter a tua palavra, a liberdade para estudá-la. Oramos para que neste dia, pessoas que ainda não são salvas possam entender a tua salvação, entender a tua palavra. Nós oramos por salvação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Gênesis 17, versículo 8. Lemos: E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão. Será uma possessão perpétua, amigos, e não temporária. O Senhor disse no versículo 10 que havia algo que Abraão precisava fazer. Esta é a minha aliança que guardareis. Deus diz: eu já fiz a aliança. Você faz parte dessa aliança. Mas agora vou introduzir a circuncisão. Não para colocar os seus filhos na aliança, mas para lembrá-los que eles têm uma importante obrigação e uma responsabilidade santa comigo. E esse era o significado da circuncisão. Agora chegamos ao versículo 12, onde Deus diz: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo homem nas vossas gerações. O bebê era circuncidado no 8º dia. Os médicos reconhecem que o 8º dia é o melhor dia para o bebê em relação à circulação do sangue. Se isso é verdade ou não, eu não sei. Eu não posso provar porque eu não sou médico. Mas muitos médicos creem e ensinam isso. E se Deus disse 8 dias, é claro que havia uma razão para isso. Afinal de contas, foi Deus quem disse. Portanto, quando o menino tinha 8 dias, o rabino cortava o prepúcio do órgão masculino. Era simplesmente um lembrete de que o judeu deveria circuncidar seu coração, não fisicamente, isso não é literal, mas precisava remover de sua vida tudo o que não agradava a Deus. Deus diz no versículo 12, e eles deveriam fazer isso quando o bebê tinha 8 dias de vida, e em seguida acrescenta: todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa. E agora ouça atentamente: e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência. O que Deus está dizendo aqui? Bem, primeiro, a circuncisão garantia que Deus iria cumprir suas promessas aos judeus. E Deus disse: eu vou cumprir a minha responsabilidade. Mas ele também disse: você tem uma responsabilidade. Agora, não só para a sua linhagem, sua descendência, não só para os judeus, mas para todos os estrangeiros que você comprar. Naqueles dias, você comprava pelos ajudantes. Era uma forma de escravidão. Hoje, nós vendemos os nossos serviços, pode ser por uma habilidade, um dom, algo no qual você tenha sido treinado. Você vende o seu trabalho para um empregador. Naquela época, era algo parecido, mas mais para o lado da escravidão mesmo. E esses servos eram chamados, aqui neste versículo, como estrangeiros. E o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, diz o versículo 12. Em outras palavras, não o judeu por nascimento, mas aquele que foi comprado e passou a ser de sua propriedade. Deus diz que há uma obrigação, que há uma responsabilidade.
não apenas para os nascidos de Abraão, mas para todos aqueles sob seu controle, incluindo os servos, que foram comprados por dinheiro, talvez de uma nação gentia. Portanto, aqui no início, vemos o aspecto da natureza missionária da fé no crente em Cristo Jesus. Agora, não havia uma promessa direta para aqueles que foram comprados. Deus está dizendo a Abraão que ele tem uma responsabilidade espiritual com o estrangeiro. E no versículo 13 ele diz: com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. Isso é muito importante, amigo, não ignore isso. Isso nos lembra a responsabilidade que nós, os filhos de Deus, que somos nascidos de novo, que fizemos uma profissão da nossa fé em Cristo pelo batismo, temos uma obrigação para aqueles que estão fora do cristianismo. Temos uma responsabilidade para com aqueles que não nasceram de novo. E qual é essa responsabilidade? Bem, apresentar-lhes o sangue de Cristo, o preço pelo qual eles foram comprados. 1 Pedro 1,18 diz que o crente foi redimido. Não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. No Antigo Testamento, os servos eram comprados com dinheiro. Nós não obtemos a nossa salvação pagando com dinheiro. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Então, o que Deus está dizendo a Abraão aqui tem uma aplicação para nós também. Veja, antes da época de Cristo, a única maneira que um gentil poderia ser salvo era através da adoção de uma das tribos, mas sempre através da circuncisão e também através do sangue colocado no altar. Quando os judeus traziam o seu animal sacrificado e o sumo sacerdote aspargia o sangue, se um gentil era circuncidado e aceito na tribo, uma das 12 tribos de Israel, e trazia o seu próprio sacrifício, então ele se tornaria aceitável a Deus. Agora eu quero que você veja a lição aqui, que você a aplique. A única maneira que podemos levar outros a Deus é através da fé na cruz, no sangue de Jesus Cristo. Você vê a aplicação do capítulo 17 de Gênesis? Esse capítulo está repleto de riquezas. Agora veja o versículo 14. E o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Quem seria essa pessoa? É aquele que crê da boca para fora, aquele que não levou as coisas a sério. Se realmente nascemos de novo, então haverá uma evidência no exterior desse novo nascimento. Vamos voltar para a passagem de Romanos 2 por um momento. Nós falamos sobre esta passagem em outro estudo, eu gostaria muito de revê-la. Quero que você veja no capítulo 2 de Romanos sobre aquele que simplesmente professa ser cristão. Eu o chamo de falso. Alguém que pretende ser um crente, mas na realidade não é. E amigo, as igrejas estão infelizmente cheias de pessoas assim, que dizem ser crentes, mas que não manifestam os frutos do Espírito. Não há nenhuma evidência de que eles são realmente salvos, de que nasceram de novo. Existem muitas pessoas assim. E eu vejo muito disso no campo profissional, nos homens de negócios, em atletas e também em celebridades. Infelizmente, hoje em dia vemos muitas pessoas assim. Há uma cantora que afirma ser cristã e cobra mais de $5.000 para ir a uma igreja e nos entreter com algumas canções por 20 ou 30 minutos. $5.000? Mas veja, muitas dessas pessoas que se dizem cristã e são usadas por algumas igrejas em conferências bíblicas também cantam em lugares seculares. Eles são falsos, apenas professam ser cristãos, e aqueles que pagam grandes somas de dinheiro, o dinheiro da igreja, para essas pessoas cantarem em seus eventos, deveriam se envergonhar disso. Um grande amigo meu, um pregador bem conhecido de renome, certa vez foi falar em um banquete. Neste evento trouxeram uma celebridade da televisão, uma cantora, e pagaram $3.500 por alguns minutos. Ela se apresentou ali por 17 minutos durante o evento. Agora o meu amigo, um excelente pregador, por sua mensagem de 35 minutos e por ter participado do evento e pregado, pagaram apenas $100 como ajuda de custo. Agora, se a desigualdade existe, creio que este é um bom exemplo. E as pessoas que realizaram este evento terão que responder diante de Deus. Todos prestaremos conta diante da sua presença do que fizemos. Veja Romanos capítulo 2, versículo 25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei.
Se você obedece a Deus, se você honra a Deus, então isso significa algo. Mas veja, se você é um falso, conforme o que diz o versículo 14 de Gênesis, capítulo 17, então você é cortado do povo de Deus. Nunca nasceu de novo. Sim, você pode estar no meio do povo de Deus e dizer ser um cristão, mas na verdade não é. Existem muitas pessoas assim, amigo, infelizmente. Bom, chegamos ao versículo 15 do capítulo 17. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. O que acontece aqui é maravilhoso. No versículo 5, Deus mudou o nome de Abrão e colocou Abraão. Agora aqui, no versículo 15, o nome de Sarai mudou para Sara. A mudança de nome nos diz algo, que uma mudança importante ocorreu no coração da pessoa. E com a nova natureza vem um novo nome. Cantamos um hino muito antigo que diz: há um novo nome na glória, é meu, é meu. Bem, Sarai teve uma mudança de nome e Abrão teve também um novo nome, e Deus nos reconhece pelo novo nome. No versículo 16, temos a primeira menção de Sara como a mãe do filho da promessa. Deus tem dito o tempo todo que Abraão teria um filho, que teria uma posteridade, mas Sara era estéril e até agora não podia conceber. Agora Deus pela primeira vez diz que Sara vai ser a mãe. Portanto, no capítulo 16, quando Sarai sugeriu que Agar fosse a mãe do filho de Abraão, ela estava sendo sincera, acreditando que assim ajudaria a Deus. Deus diz em Gênesis 17:16, porque eu a hei de abençoar, e te darei dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. No versículo 5, Deus disse a Abraão que ele seria pai de muitas nações, e aqui no versículo 16, que Sara será a mãe de nações. E muitas nações saíram dos lombos de Abraão e do ventre de Sarai. Portanto, no versículo 16, temos uma maravilhosa promessa que Deus fará que Sara dê fruto. Eu gosto muito disso. Podemos aplicar isso espiritualmente. Saiba que você nunca está velho demais para viver corretamente e obedecer a Deus. Em certa ocasião, eu estava pregando sobre as coroas e os galardões que vamos receber quando Cristo voltar. E nós estávamos estudando 1 Coríntios capítulo 9, a coroa que é dada ao crente com base em seu cuidado com o corpo. Eu estava dizendo que nós somos, muitas vezes, culpados de profanar o templo do Espírito Santo. E eu disse que o corpo precisa de uma certa quantidade de descanso, uma certa quantidade de exercício, uma dieta balanceada, sem abusos. Eu também disse que alguns crentes cavam a sua cova com os seus próprios dentes. E depois da pregação, um homem se aproximou de mim. Ele era muito obeso e jovem ao mesmo tempo, e disse: bem, irmão Strauss, eu temo que perdi a minha coroa. E eu disse: o que você quer dizer com isso? E ele olhou para mim e disse: olha, eu sou obeso, sou gordo. E como muitas vezes, eu sou um glutão, eu não consigo parar. Olhe para mim, eu perdi a minha coroa. E eu respondi: não, você ainda não perdeu, amigo. Você ainda não está morto. O Senhor ainda não voltou. Nunca é tarde demais para começar. Comece agora a se disciplinar e cuidar do seu corpo. É difícil? Sim, mas você pode conseguir. Você ainda não perdeu a sua coroa. Comece a se esforçar agora. Nunca é tarde demais. Talvez você esteja passando por uma situação muito parecida, talvez esteja acima do peso, talvez seja obeso, mas sempre há tempo, nunca é tarde, amigo. Busque em Deus essa força, busque no Senhor essa determinação de alcançar o seu objetivo. Bem, Deus vai fazer Sara frutífera aos 90 anos de idade. Ele dará um novo começo para ela. Deus lhe dará uma nova folha, um novo nome. E aqui no versículo 16 temos uma promessa maravilhosa a Sara. Ela vai dar à luz, dará frutos na velhice. Deixe-me dizer algo, amigo. Nunca é tarde para começar. Seja qual for a sua idade, não olhe para trás. Não olhe para os fracassos da sua vida, não olhe para as vezes que você falhou. Recomece. Comece agora. Agora é a oportunidade. Agora é a hora. Hoje é o dia da salvação.
Saiba que quando Deus traz à nossa atenção algo que está errado em nossas vidas, nós devemos agir imediatamente e corrigir o que estava errado. Colocar as coisas no lugar. Essa é a grande qualidade do crente, de reconhecer que está errado e recomeçar tudo de novo. Começar de novo. Isso nunca é tarde, amigo. Portanto, Sara, na sua velhice, dará frutos. Vamos agora para o versículo 17. Esse é um versículo muito interessante. Ele diz: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se. Esse não foi um riso de dúvida, não foi um riso de deboche. Eu creio que ele estava muito feliz. Você nunca começou a rir de alegria? Não pôde se controlar, algo aconteceu e você não pôde expressar de outra forma a não ser um grande riso espontâneo? Eu creio que faz parte da natureza humana e creio que não podemos controlá-lo. Eu já tive uma experiência assim. Ele não riu por duvidar ou por deboche. Abraão está cheio de alegria. Ele pensou: eu não posso acreditar. Agora que eu tenho 100 anos e Sara 90? Ele não podia crer e creu, pois a Bíblia diz que ele creu. E naquele instante, amigo, começou a rir de alegria. E em um momento vamos ver o significado desse riso. Então, no versículo 17, temos Abraão rindo. No versículo 18, temos uma lição muito importante para aplicar. E disse a Abraão a Deus. Na minha opinião, é muito importante. A propósito, vamos voltar para o versículo 17. Algo que eu quero destacar aqui. Observe que ele diz: então caiu Abraão sobre o rosto e riu-se e disse no seu coração. Ele não estava desafiando Deus. Ele não colocou em palavras, nem falou com Sara. Foi um sentimento, uma emoção em seu coração. Ele pensou: eu tenho 100 anos e Sara 90? Finalmente isso será verdade? Essa é a essência do que deve ter passado na sua cabeça, no seu coração. Ele não expressou em voz alta. Mas agora no versículo 18 ele fala com Deus e diz: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Agora, deixe-me dizer algo aqui sobre fazer orações sem sentido, orações tolas em suas vidas. Há muito tempo atrás eu escrevi um livro intitulado Orações com e Sem Sentido. E nesse livro falo sobre algumas dessas orações sem sentido. Eu creio que muitas vezes nossas orações são muito mais sem sentido do que com sentido. Eu creio que nossas orações são egoístas. Se você e eu tivéssemos todas as orações gravadas em uma fita, eu tenho certeza que ao ouvi-las ficaríamos surpresos com o egoísmo que caracteriza as nossas orações. Amigo, nós somos egoístas. E aqui com Abraão eu vejo uma oração sem sentido. É uma oração tola. Você percebe? Ele está dizendo: quem dera que vive Ismael diante de teu rosto. Esse é um pedido egoísta. Agora, não vamos ser severos com Abraão nesse momento. Este jovem, Ismael, é um adolescente, pelo menos de uns 13 anos. E tenho certeza que Abraão o levou para pescar, também para caçar, e devem ter tido momentos preciosos juntos. O que você vai fazer agora com Ismael? Sara vai ter um filho? O que eu faço com Ismael? Ele diz: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Mas esse pedido, amigo, é um pedido egoísta. Se Deus tivesse dado a Abraão o que ele pediu aqui, teria sido uma violação da promessa de Deus e do seu princípio. E não é isso que Deus vai dar a Abraão. Não vai responder a essa oração da maneira que Abraão queria. Deus responde a essa oração, ele diz que não. Não. Essa é a resposta que encontramos no versículo 19. A resposta ao pedido de Abraão, no versículo 18, se encontra no versículo 19. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. Agora, preste atenção à seguinte frase do versículo 19. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a tua descendência depois dele. Deus disse: sinto muito, a resposta é não. Você fez um pedido tolo. Você não está feliz porque Deus não nos dá algumas coisas ridículas e tolas que pedimos? Podemos tomar como, por exemplo, os bebês. Certas coisas são atraentes para eles, por exemplo, uma tesoura afiada. Imagine uma tesoura afiada, bonita, brilhante, que reflete a luz, e um bebê esticando seu bracinho para agarrá-la. Qual a mãe que seria insensata de permitir que a criança pegue essa tesoura? O bebê pode causar danos irreparáveis, portanto a mãe não dá à criança as coisas que são perigosas. Da mesma forma, amigo, Deus
não nos dá as coisas tolas e egoístas que pedimos. Disse Deus: não, sinto muito, Abraão, mas a aliança é com Isaque e a sua descendência. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido. Eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar. Deus diz: eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. Em outras palavras, os árabes seriam uma multidão. Mas Deus diz a Abraão: você cometeu um grande erro em ter esse filho através de Agar. E há um preço a pagar. Bem, vamos parar por aqui. Continuaremos no nosso próximo programa esse estudo de Gênesis. Eu tenho certeza que tem sido uma bênção para você, da mesma forma que tem sido para mim. Aprender da palavra de Deus, poder ser edificado através desse estudo. Que Deus abençoe você ricamente. E eu o aguardo no nosso próximo programa. Até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.